Quando o Rodrigo Santoro começou a trajetória artística dele no cinema, era a virada do milênio, né? Todo mundo dizia que era o apocalipse, o mundo ia acabar, bug do milênio. E, de repente, de alguma maneira, foi uma hecatombe na sua vida, porque daí você começou a trilhar essa trajetória artística, começou a fazer cinema, fez 3 filmes importantíssimos do cinema brasileiro, que é A Bicho de Sete Cabeças, Abril Despedaçado e Carandiru. Todos esses filmes hoje estão em torno dos 20 anos de comemoração, de filmagem, de set ou de lançamento. Enfim, queria que você me falasse um pouco de cada um desses filmes. Vamos começar, claro, pelo Bicho de Sete Cabeças, que foi sua estreia com um grande protagonista. Primeiro filme da Laís Bodansky, uma diretora mulher que tratava da questão da saúde mental. Enfim, veio assim com uma carga enorme. Eu estava até falando sobre o Bicho outro dia numa entrevista, e a Laís fez um depoimento lindo, enfim, falando sobre o nosso encontro, né? Então, acho que você falou de uma coisa muito... um fato muito importante em relação ao Bicho de Sete Cabeças. É o primeiro filme da Laís num momento onde a gente tinha muito poucas figuras femininas. A Carla, né? Camurati tinha feito Carlota Joaquina, mas a Laís... eu me lembro do nosso primeiro encontro e já encontrei uma diretora tão confiante e tão, pelo menos como primeira impressão, me passou uma segurança de alguém que estava extremamente preparada para fazer aquele trabalho. Era uma história muito intensa, baseada numa história real, no livro do Austrégésio Carrano, né, que viveu essa história, apesar de ser uma ficção baseada na história dele. E eu me lembro de olhar para a história e falar: Laís, como é que a gente faz eletrochoque? Como é que é isso? Como é que a gente vai contar essa história sem exagerar, sem, ao mesmo tempo, muito realista, que era o objetivo dela? Filma tudo com uma câmera na mão, muito plano sequência. Mas ela já sabia muito bem o que ela queria e mantinha sempre a escuta aberta. Uma das coisas que eu levo, que eu aprendi com a Laís, que é tão importante, que é escutar. Essa foi a primeira reação e o primeiro entendimento que eu tive sobre como o trabalho pode falar mais alto do que a imagem, a fama ou qualquer tipo de estigma, de estereótipo. Então eu fazia muitas novelas, né? Estava vindo da TV Globo, de fazer novelas, e aquela coisa do galã, daquele estigma. E aí, logo no começo, assim, a gente estava filmando numa instituição, num pavilhão desativado, lá no interior de São Paulo. Ela me trouxe uma sala, falou: tá vendo ali? Aí era uma sala vazia, e no canto da sala tinha umas latinhas de filme empilhadas, assim. Umas 3 pilhas, assim, mais alto que a outra. Ela falou: a gente tem isso aí. Eu falei assim: como assim a gente tem isso aí? Ela falou: essas são as nossas latas para fazer o nosso filme. Eu falei: o que isso significa, Laís? Ela: para essa sequência que a gente vai fazer agora, a gente tem 3 takes. No plano sequência? Que ótimo! Tudo tem que dar certo. E assim foi feito o Bicho. O que eu acho também que imprimiu na equipe uma certa atmosfera, nos uniu muito, e a gente estava com o negativo contado. Imagina, não tinha nem o digital, a gente estava no negativo. Mas eu acho que trouxe também um compromisso, sabe, muito grande, que era contagiante entre a gente. Assim, a equipe do Bicho foi uma equipe muito unida, muito... E essa foi a minha escola, assim, no cinema. Então, eu meio que tenho isso como referência. Mas isso foi o Bicho. Eu quero saber onde você está, com quem você está andando. E olha pra mim quando eu falar. Olha! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é coisa de viado! Aí depois veio Abril Despedaçado, daí você já foi trabalhar com Walter Salles, um cara que já tinha feito Terra Estrangeira, já tinha feito Central do Brasil, já tinha levado o Brasil para o Oscar, por exemplo, e um personagem completamente diferente, rural, ali o filme rodado no sertão, né, no sertão da Bahia. Sertão da Bahia, na beira do São Francisco. E aí um outro filme também que repercutiu muito, virou também um dos clássicos do cinema brasileiro, como todos os filmes do Walter Salles, né? Sim, sim. O Abril, eu lembro da recepção no Brasil, ela não foi
tão boa quanto a recepção que a gente teve. A gente estreou no Festival de Veneza e fomos ovacionados e tal. Tinha um produtor estrangeiro, o Arthur Kohn, é um produtor até que foi do Central. Sim. E nós entramos no Festival de Veneza, competimos, foi incrível a recepção, ganhamos o Leontino d'Oro. E aí o filme veio para o Brasil e houve uma coisa de, ele estreou antes fora, não estreou aqui. E eu acho que o filme não foi muito bem entendido. Eu acho um filme lindo, O Abril Despedaçado. O feedback que eu tenho, especialmente estrangeiro, é sempre muito positivo em relação a esse filme. E aqui eu acho que não foi muito entendido, não sei porquê. Acho que é importante a gente falar dessas coisas, porque eu me lembro bem. Mas, enfim, o importante é que eu tenho muito orgulho de ter participado desse filme. Foi um processo incrível. Foram 4, 5 meses no sertão da Bahia. Foi meu primeiro encontro com esse Brasil profundo, né? Ali no meio do sertão e fizemos um laboratório. Eu lembro de ter passado um mês moendo cana, fazendo rapadura, e com os José Dumont, Rita Semani, que era a atriz que fazia minha mãe, o Ravi, o menino, e o Walter, né? Um diretor de extrema sensibilidade, que conversa com o ator no ouvido. Ele não te dá o direcionamento do monitor ou da cadeira, ele vem, conversa aqui contigo e fala. Um grande parceiro, até que eu tô reencontrando agora num outro projeto. Comemorando aí em torno dos seus 20 anos, também tem Carandiru, um outro filme que foi marcante na história do cinema brasileiro. No ano foi um dos filmes brasileiros mais assistidos, né? Uma bilheteria que quase chegou a 5 milhões de espectadores. E aí você vem no papel de uma travesti, a Lady Di, também, que foi uma outra quebra de paradigma também para você e para a época, né? Nossa, um outro tempo, né? A gente não discutia as coisas que estamos discutindo hoje, né? A questão do gênero. E eu me lembro de ter sido um grande desafio, assim. Mas depois, assim, quando a gente estava mergulhado no processo, estudando, né? Lá em São Paulo, no workshop, nos preparando, e eu trabalhando com o Gero Camilo, e a gente ali trabalhando, e a gente estava tão mergulhado dentro daquele universo, e vinha de um livro, né, o livro do Drauzio, também uma história real. Eu lembro da gente tão mergulhado que eu não tinha nem muita noção de onde a gente estava, assim, do que a gente estava fazendo. Eu só me preocupava em mergulhar, encontrar como é que eu humanizo essa personagem, como é que a gente cria essa relação de amor, que era a relação entre a Lady Di e o Sem Chance. E também foi um mergulho incrível ali. Mas depois é que eu vi, assim, quando saiu aqui, começou a cair a ficha, e eu vi as reações, pessoas indo embora do cinema. Quando na hora do casamento, elas não suportavam aquela imagem, elas não conseguiam lidar com aquilo. E aí me contaram isso. Tem umas meninas, umas jovens, assim, o pessoal tá meio que indo embora, se levantando na hora. E eu fui ver. Eu fui no cinema Leblon. E eu fiquei ali atrás olhando e vi. Isso realmente aconteceu. E aí eu falei, nossa, no mínimo isso está fazendo as pessoas refletirem, e daqui a pouco a gente vai discutir isso. Veja, 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 veja. Você estava me contando que tem um projeto que você vai produzir também, que é isso, com uma diretora cineasta argentina. Que a gente pretende filmar aqui no Brasil, é um longa, trabalhamos nele e, enfim, ainda está em desenvolvimento, mas já bastante avançado. A ideia é filmar aqui e ele está já em fase avançada de desenvolvimento, e agora a gente está falando com plataforma para a gente ver
qual vai ser a casa e tal. E eu atuo nele e aí a ideia é produzir, porque eu tive muito envolvido desde o começo. Tem um outro novo projeto que já está em andamento, que é a animação Arca de Noé, que daí é esse reencontro do Rodrigo com o Walter Salles, que o filme, uma das produtoras é a Videofilmes, né, o Walter Salles. É um reencontro também com o Sérgio Machado, que fez o Abril Despedaçado Sérgio com Machado você. é colaborador do Valtinho desde abril, me lembro Ele bem. assina o filme junto com a Luá, Eloy. Junto com Eloy, também co-dirige o filme. Isso. E bom, vem a partir da obra de Vinícius. Obra de Vinícius de Moraes. É a Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Nós temos toda a poesia dele, as músicas. É um projeto que está sendo feito nas 2 línguas. A gente já terminou praticamente em inglês, estamos agora começando em português. E é uma animação com os bichos, naturalmente, e eu faço um ratinho, o Vini, né, inspirado aí, e o Marcelo Adnet faz o Tom, é uma dupla, Vini e Tom, de ratinhos, músicos. E aí nós temos um elenco grande, tem aí a Alice Braga, o Lázaro Ramos, o Daniel Oliveira, o Wagner Moura, e um elenco grande fazendo essas vozes desses bichos aí na Arca. E esse filme traz outro desafio, que é cantar. Eu acho que você termina essa vida fazendo tudo, né? Falando todas as línguas, com todas as habilidades esportivas, é o X-Men. Artísticas. Não, eu gosto. Cantar, você já cantava ou não? A gente canta, a gente canta. Canta na vida. A gente canta no chuveiro, a gente canta. Não, eu toco um pouquinho de violão, agora fiz em Hoje é Dia de Maria, por exemplo. A primeira vez que eu cantei num trabalho foi Hoje é Dia de Maria. Desafinados, do Walter Lima Júnior. E eu estou fazendo ainda, e fiz muitas aulas de canto já. A professora até falava, a Magali é minha professora, Magali Mussi, maravilhosa. Foi um mergulho muito lindo que eu nunca tinha feito. Eu li muitas poesias do Vinícius, eu conheço, assim, conheci razoavelmente, claro, como todos nós. Mas quando eu comecei a pesquisar e assistir ele, o Tom, e mais profundo na poesia, nos textos, nas cartas, nossa, eu fiquei absolutamente apaixonado. É um artista, assim, ímpar mesmo. É um prazer acompanhar aí a tua história há tanto tempo. Para mim também, eu sempre adoro falar com o Canal Brasil. É muito difícil falar, eu nunca ganhei nada, na verdade, nem a raspadinha, nem um bingo. Isso aqui é a primeira coisa que eu ganho. Se eu fosse você, curtia esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai. E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo para decirte. O quê? Tu madre e eu... Que tem... Que minha mãe? O quê? Tu madre e eu... O que você tá falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!